mostram outras possibilidades de psicologia, porque eu acho que, para o bem-estar de todos nós, é importante a gente pensar que, em nossa história, há também coisas positivas, não somente coisas conservadoras, reacionárias, restritivas, estigmatizantes, mas também houve, né, de uma forma ou de outra, alguns momentos que caracterizaram um outro tipo de psicologia. Mas, então, começando aqui, sem entrar na questão, há um grande debate historiográfico sobre a questão da reprodução. Então, o conhecimento científico foi desenvolvido na Europa, no final do século XIX, depois seguiu para os Estados Unidos, e o que nós, países colonizados, não só economicamente, mas também culturalmente, o que nós fizemos no campo do conhecimento foi reproduzir esse conhecimento. Em História da Ciência, uma grande discussão sobre isso, dizendo que muito raramente a gente reproduz, porque aquele conhecimento, aquela prática que foi desenvolvida, que foi criada em outro lugar, quando ela é recebida, é apropriada em outro lugar, ela sofre as influências desse outro lugar, né? Então, ela muda, ela não é mais a mesma coisa, né? Mas, sem querer discutir isso aí, né, a gente vê que, quando se fala de uma psicologia conservadora, a gente se esquece da referência à situação de fundo de tudo isso, que a nossa psicologia se desenvolve do século XIX para agora, numa sociedade extremamente conservadora. Não é? Então, como é que a gente quer apostar numa psicologia revolucionária que pode fazer mudanças, que pode atuar de uma forma mais a favor dos mais necessitados, se a própria sociedade é, em sua essência, muito conservadora? Houve movimento de oposição, tanto na colônia quanto no império. Entretanto, existia um caráter muito específico e se contrapunham especialmente à escravidão ou ao regime político então vigente. No século XX, nós encontramos mudanças mais efetivas ao nível da vida cotidiana, quer seja pela visibilidade da presença negra, agora liberta, porém igualmente oprimida, quer seja pelo novo papel assumido pela mulher das camadas médias e altas, com a importante função higiênica de educar os filhos e servir de esteio moral ao marido, o que lhe permite, aos poucos, dedicar-se ao trabalho fora do lar. Aqui é uma observação que eu sempre faço quando a gente discute essa questão da mulher sair do lar e começar a exercer atividades laborais, começar a trabalhar, né, no espaço público. A gente normalmente generaliza, fala a mulher, quando, na verdade, a gente está falando de um tipo específico de mulher, de uma classe social específica, porque as mulheres pobres sempre trabalharam, né? As mulheres pobres sempre muitas vezes ficaram mais fora do ambiente familiar do que mesmo no ambiente familiar, né? Ainda nesse sentido da formação do Brasil, é importante destacar, ainda no começo do século XX, nos primórdios da nossa industrialização, o impacto da imigração anarquista que gerou a greve de 1917, greve que foi iniciada pelas mulheres trabalhadoras das indústrias têxteis de São Paulo. Muitas vezes a gente se esquece dessa origem. É nessa passagem do século XIX para o XX que o conhecimento psicológico desenvolvido na Europa, nos Estados Unidos, começa a ser recebido pelos médicos. É muito importante a gente apontar isso. Os primeiros interessados naquela psicologia que está sendo considerada uma nova ciência na Europa e depois nos Estados Unidos são os médicos. E se justifica, por um lado, porque eram pouquíssimos os cursos de nível superior existentes no Brasil no século XIX. Eram os médicos, os engenheiros, os advogados, né? E os médicos são aqueles que mais se interessam, talvez pela proximidade com a área de moléstias nervosas que eles estão criando e que depois vai ser a nossa psiquiatria, o que nós conhecemos como psiquiatria.
Os médicos apresentam esse conhecimento que está sendo desenvolvido, principalmente na Europa, nas suas teses de fim de curso, né? Tanto na Faculdade de Medicina da Bahia quanto na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, que são material riquíssimo da gente estudar, para a gente entender como é que era o pensamento, não só psicológico, mas como era o pensamento também da elite brasileira, elite intelectual brasileira da época. Mas o que me interessa também muito nesse ponto é uma descoberta mais ou menos recente, que os médicos eles se interessam não só pelas teorias psicológicas. Quando há o desenvolvimento, a criação dos testes psicológicos no começo do século XX, eles são os primeiros a utilizar os testes psicológicos. A gente sempre entendeu, sempre está presente na historiografia da psicologia, que os primeiros interessados nos testes foram os educadores, mas não, na verdade foram os médicos, e utilizaram o teste de nível mental do Binet, por exemplo, para avaliar a alteração do estado de consciência. Então, umas coisas que hoje a gente considera meio estranhas, não é? Mas que na época tinha sentido para eles, e o que é mais importante no meu ponto de vista, mostra o quanto os médicos mantiveram o seu interesse na psicologia. Mas, aos poucos, então, a educação começa a se apropriar do conhecimento psicológico, e aí é importante considerar a toda uma literatura dentro da educação que fala da psicologia como uma das bases científicas da educação. Sem a psicologia, aí normalmente é considerada a psicologia, a biologia e a estatística, não é? Sem essas disciplinas científicas, a educação não consegue se fundamentar. Então, não são só nos hospícios, né, dos médicos, nem só nas escolas dos educadores, em que a presença da psicologia, nesse começo do século XX, vai se fazendo cada vez maior. Nos presídios, nos manicômios judiciários, nas instituições de recepção das crianças em situação de risco ou mesmo perigosas, no Exército, nas indústrias que vão sendo criadas. Eu falei Exército, é bom frisar. Assim que é criado o Ministério da Aeronáutica, é o mais novo do Ministério das Forças Armadas, uma das primeiras providências é se criar um departamento de psicologia. Então, as Forças Armadas estão muito interessadas na psicologia lá no começo do século XX. Enfim, em todos esses espaços, a psicologia se faz presente, se expande, tendo como seu principal instrumento os diferentes testes psicológicos. Por isso que eu estou frisando os testes, porque é o grande instrumento, o grande aparelho de utilização da psicologia no começo do XX. Né? A psicologia, então, se expande via diagnóstico nas mais diferentes situações. Já na década de 50, ela encontra um novo nicho, que é a orientação infanto-juvenil. É por meio da orientação infanto-juvenil que vamos começar uma atividade clínica, sair do psicodiagnóstico estrito e passar para a clínica, né? E esse processo de constituição da psicologia leva à regulamentação da profissão, que estamos comemorando 60 anos agora, né? Assim, podemos dizer que, em meados do século XX, a psicologia, seus conceitos, as avaliações pelos testes fazem parte do cotidiano, tornando-se, como disse Nicholas Rose, uma ciência social. E, como dito acima, com os exemplos que eu dei, todo o aparato da disciplina visava identificar de forma mais eficaz aqueles que deveriam fazer parte dos grupos inferiorizados da sociedade, para que, excluídos, tivessem seu lugar claramente especificado. São as crianças anormais, os loucos, os débeis mentais e tal. Seu objetivo era avaliar a possibilidade de recuperação, ou seja, de adaptação, ainda que tardia, às normas sociais. E, caso isso não fosse possível, propor alternativas de cura da anormalidade, principalmente pela reclusão em instituições totais, como os hospícios, os manicômios, os asilos e tal. Na quase totalidade desses casos, encontravam-se os negros.
Se os indígenas haviam sido importantes para uma psicologia tomista que chegou ao Brasil com os jesuítas no começo da colonização, nesse momento, os indígenas não têm relevância. Não havia uma preocupação da psicologia com eles. Eles não eram necessários, não eram vistos como parte da sociedade. Tem um colega na minha universidade, José Ribamar Bessa, que é um professor de idiomas indígenas, ele tem uma frase que eu gosto muito, ele diz que o desconhecimento dos indígenas é muito mais que uma lacuna, porque nele já se instala o preconceito, né? Então, as teorias psicológicas que respaldam tais olhares chegavam de diferentes lugares, num esforço de autodidatismo da nossa elite da época, que dominava francês e alemão, os principais idiomas da ciência de então. Somente a partir de 1950, com a criação dos primeiros cursos de psicologia, é sempre bom lembrar que, quando a regulamentação da profissão, em 1962, a gente já tem 5 cursos de graduação em psicologia funcionando a pleno vapor. O primeiro curso da PUC do Rio de Janeiro, de 1953, já tinha várias turmas formadas até então, né? Então, somente a partir dos anos 50, que esses cursos já começam a acontecer, surge a preocupação de se criar uma literatura em língua portuguesa para auxiliar na formação desses alunos. A gente teve uma primeira... até os anos 80, é uma raridade as publicações em psicologia de autores brasileiros, tá? É muito raro. Publicações de livros, de artigos, o que quer que seja. Na década de 30, Lourenço Filho, um personagem muito importante, tanto na educação quanto na psicologia, ele cria uma biblioteca da educação, exatamente para auxiliar os pedagogos que estavam sendo formados pelos cursos recém-iniciados. Na biblioteca de educação, ele publica muitas traduções de livros de psicologia, principalmente psicologia do desenvolvimento, livros que poderiam interessar aos educadores. Mas vai ser nos anos 50 que a gente vai ter um esforço hercúleo em prol de criar uma literatura em português que auxiliasse na formação do pessoal que estava ingressando nos cursos de psicologia. Isso se deve a 2 grandes personagens da USP, Carolina Bore, que publicou vários livros, ela criou uma coleção, Ciências do Comportamento, e publicou a tradução de vários livros voltados para a análise experimental do comportamento, permitindo um avanço dessa abordagem entre nós, e o outro é Dante Moreira Leite. Dante Moreira Leite publicou um número imenso, umas 50 traduções, eu acho, sobre os mais variados assuntos. Publicou dos anos 50 até os anos 70. E aí é muito interessante a gente ver as traduções que ele publicou. As primeiras são manuais, manual de psicologia social, manual de psicologia diferencial, os testes psicológicos, um bando de títulos assim que caracterizam o que Thomas Kuhn chama de ciência normal. Aquilo que está estabelecido, aquilo que é considerado científico, né, e que deve fazer parte da formação dos novos alunos. É o que está expresso em manuais. Já para o final dos anos 60, começo dos anos 70, o Dante começa a publicar uma literatura, principalmente psicologia social, mais contestadora da psicologia social hegemônica até então, e culmina publicando 2 livros que são importantíssimos até hoje na área de saúde mental, que é Manicômios, Conventos e Prisões, do Goffman, e A Fabricação da Loucura, de Thomas Szasz, que são livros que foram muito importantes para a nossa reforma psiquiátrica, mas, além disso, eles continuam sendo muito presentes para entender a questão da loucura e a questão do manicômio. Então, a regulamentação da profissão precede, em 1 ano e meio, o início da ditadura militar. Então, essa última parte que eu falei, desses livros, dessas traduções e tal, desses cursos, que então começam, já acontece bem dentro da ditadura.
uma ditadura civil-militar que durou 25 anos, né? Que durou de 1964, não, é 21, né? 1964 a 1985, né? É uma ditadura que é sempre bom lembrar, a gente pode ter uma noção melhor. Quando a gente acompanha os fatos, às vezes a gente percebe melhor e às vezes não. Às vezes a gente percebe melhor quando o fato já passou, né? Mas a gente está vivendo um momento muito parecido também, em que, lá em 64, 63, 64, houve um movimento empresarial e agrário, né, apoiado pela mídia e por uma classe média cultivada no medo do comunismo, que procurava evitar que o governo João Goulart, intitulado de governo comunista, né, pudesse fazer reformas que tirassem um pouco dos privilégios da nossa elite, né? Nessa época da nossa ditadura, é importante lembrar que diversos países latino-americanos, principalmente aqui do sul da América Latina, né, viviam sob ditaduras militares mais ou menos violentas. E, diferentemente do modelo atual de substituição de um governo progressista por um mais ou menos conservador, chegando à extrema-direita, como foi o nosso caso, usando para isso de artimanhas parlamentares, naquele momento a derrocada de propostas progressistas, vistas quase que obrigatoriamente como aliadas à então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ocorria por meio de golpes de Estado em que as forças armadas ocupavam o poder. As ditaduras latinas, muitas delas surgidas com apoio dos Estados Unidos, apoio explícito dos Estados Unidos, tinham forte vinculação à ideologia capitalista, exercendo violenta oposição aos seus opositores. Tal opressão, começando pelos inicialmente mais visíveis e depois se espraiando por todos os cantos, é bem descrita na literatura dos diferentes países, inclusive aqui do Brasil. A ditadura instaura, então, um regime de governo em que cabe ao Estado a determinação da vida coletiva e individual em seus pormenores. Para tanto, utilizava-se de instrumentos variados, desde a legislação específica, passando pela criação de órgãos para estrita vigilância e pela conformação dos meios de comunicação de massa. A ditadura criou também sistemática para lidar com seus oponentes, desde a sua invisibilidade enquanto alternativa política. Vamos lembrar que a ditadura acabou com os partidos políticos no Brasil, só existiam dois, um de apoio ao governo e um de oposição, a chamada oposição consentida, né? A censura às produções artísticas, culturais, acadêmicas, o afastamento dos oponentes dos órgãos vinculados ao Estado, a tortura sistemática, o desaparecimento, a morte daqueles considerados inimigos do regime. O decreto 477 de 1969, pouco depois do AI-5, afastou, por meio da aposentadoria compulsória, os professores considerados não confiáveis das universidades públicas, enquanto os estudantes que não foram presos ou mortos foram afastados por 3 anos. Como qualquer poder efetivo, a ditadura, em seu papel coercitivo, produziu coisas, vigiando, instaurou o medo e o cuidado no agir e no falar. Criou modos de ser e compreender o outro. Ela produziu, portanto, também psicologização, mais incrementada ainda ao permitir incentivar a criação de muitos cursos de psicologia e a divulgação de práticas e saberes psicológicos, transformando-os em parte do senso comum de explicação de si, dos outros, da vida. É dessa época, dos anos 70, um belíssimo texto de Gilberto Velho, um antropólogo do Museu Nacional do Rio de Janeiro. É um texto que ele fala 2 categorias de acusação da sociedade brasileira contemporânea. E ele fala do jovem. O jovem pode ser acusado de 2 coisas, de ser drogado ou de ser subversivo. Em sendo drogado ou subversivo, quem é o responsável por ele ser
drogado ou subversivo? A família. Então, você tem uma psicologização de comportamentos, que nós poderíamos chamar de comportamentos contestatórios, não é? Mas eles são psicologizados, eles são entendidos como devidos a uma dinâmica familiar, né? Mostrando uma produção de uma subjetividade intimista guiada pela psicologização da vida cotidiana. Então, cabia à psicologia explicar o mundo, conferindo-se aos seus profissionais, então, nós, né, aqueles que constroem o saber psicológico, seja por meio do discurso acadêmico, seja por meio de suas práticas, um poder peculiar nessas circunstâncias. Assim, costuma ser um raciocínio linear e óbvio considerar a total vinculação da psicologia à ditadura. A constatação de opressão pelo Estado e da utilização dos saberes e práticas psicológicos como consequências justificativas desta opressão, conclui-se que tais saberes e práticas foram cúmplices aliados daquela opressão. Isto pode ser verificado em alguma medida. Eu orientei há pouco tempo uma tese de doutorado de Gilberto de Souza, que se chama Os Ásperos Tempos da Psicologia, do fechamento de espaços institucionais à luta revolucionária durante a ditadura empresarial militar. Essa tese recebeu menção honrosa da CAPES, eu fiquei muito feliz com isso, e nela o Gilberto levanta, por meio de documentação que finalmente veio à luz, né, por diferentes, principalmente pela Comissão da Verdade, ele levanta não só alguns casos de colaboração clara de instituições de psicologia com a ditadura militar, mas isso não era o objetivo principal dele na tese, mas levanta principalmente, traz à luz a história de estudantes de psicologia e psicólogos que lutaram contra a ditadura militar, como foi a vida dessas pessoas durante e depois da ditadura, aqueles que sobreviveram, né? Então, essa situação começa a mudar no final dos anos 70, anos 80, porque é só quando o processo de distensão lenta e gradual, isso é uma terminologia usada pela ditadura, na década de 70 começa um processo de distensão lenta e gradual, que depois é substituído por um processo de abertura, né, até chegar ao final. Podemos, então, ver aqui algumas condições de emergência de uma psicologia que se quer diferente. O próprio processo ditatorial, com suas críticas interna e externa, de setores da sociedade do exterior, o término desse processo ditatorial, né, a finalização desse processo ditatorial, permite mudanças. Outra condição que podemos levantar é o número cada vez maior de psicólogos oriundos de curso de psicologia, ou seja, formados em psicologia e não autodidatas, como tinham sido os professores desses primeiros psicólogos, né? E aí, nesse contexto, surge uma crítica comum referente à restrição de conhecimento e da prática, aquilo que vem de outros países mais desenvolvidos economicamente e sem as desigualdades do Brasil. É uma crítica tanto ao caráter exógeno da psicologia, visto teorias e pesquisas serem realizadas em outros contextos, quanto à inserção do psicólogo como profissional dedicado às elites. Um importante suporte que vem das reformulações teórico-metodológicas desse momento é, sem dúvida, a psicologia da libertação de Martim Baró e outras novas proposições, principalmente os primeiros estudos de psicologia comunitária nos países latinos. Isso é outra condição de emergência que me parece para essa nova psicologia, o fato de que muitos dos psicólogos da época começam a se sentir irmanados com a psicologia, com os psicólogos de outros países latinos e procuram, então, um trabalho em comum, não é? E isso acontece, não é? Principalmente no desenvolvimento da chamada psicologia comunitária.
Nestes últimos 30, 40 anos, uma boa parte da nossa psicologia tem se desenvolvido nessa direção, ou seja, uma atuação prevalente nas políticas públicas, uma compreensão da historicidade do seu fazer. O grande problema que se constituiu, então, é como é que o psicólogo pode atuar de forma consciente e crítica frente a uma realidade social de extrema desigualdade, né? É o que se falava nos anos 80, qual o papel do psicólogo, qual a relevância social da psicologia. Para responder essa grande questão, novas metodologias de pesquisa e novos métodos de ação aparecem. Não é que se deixe de utilizar testes, mas os testes sofrem um grande descrédito e aparecem, começam a ser mais utilizados a entrevista e aparece a observação participante, os grupos, a pesquisa e intervenção, a análise institucional, diferentes abordagens que substituem a operação profissional que dirige seu olhar aos clientes, a separação sujeito-objeto que herdamos do modelo de ciências naturais para uma perspectiva interativa representada pelo com, pesquisar com, atuar com. Esse com também se torna mais abrangente. Dos nossos primeiros companheiros de jornada, os operários nas fábricas, os insanos nos hospícios, as crianças nos bancos escolares, passamos a interagir com outros grupos, os jovens em conflito com a lei, os meninos de rua ou na rua, a saúde mental, a saúde do trabalhador, a violência contra a mulher, os direitos humanos, os diferentes grupos sociais minoritários em termos de poder, embora, na maioria das vezes, majoritários numericamente. Tudo isso foi coroado com discussões sobre a construção de um novo currículo para a psicologia, que se concretizou na denominada Carta de Serra Negra de 1992. Esta é, então, a situação que supomos ser prevalente nos dias de hoje e que consideramos dever a sua existência às condições que possibilitaram sua emergência a partir dos anos 70 e 80. A luta contra a ditadura e o arrefecimento desta, novas gerações de psicólogos formados em cursos específicos, o convívio com os latinos, a recepção e apropriação de tendências progressistas no campo psi. Mas, então, voltando àquilo que eu coloquei inicialmente, será que o passado do nosso fazer e prática foi totalmente tenebroso, adaptativo, a serviço das elites? Então, queria levantar aqui outra questão, a da proveniência, ou seja, supor que a emergência de uma psicologia, de uma nova psicologia, se deve também a alguns movimentos contra-hegemônicos que aconteceram anteriormente na história da constituição da psicologia como disciplina. Eu queria falar aqui que isso que eu estou chamando de movimentos contra-hegemônicos é basicamente o pensamento, a atuação de um ou outro personagem que, logicamente, não estava sozinho, né? Ele estava junto com um grupo, ele representava um grupo, mas para a história ficou mais a posição desse personagem. E a gente sempre pode pensar o que teria sido da psicologia se esses pensamentos, essas propostas que apareceram lá no antigamente, se elas tivessem conseguido romper as barreiras do conservadorismo de então, né, e possibilitar uma nova psicologia desde então, né? Então, eu quero começar falando da importância dos anos de 1920 e 1930 para o país e para a psicologia. Para o país, porque é o período de crítica acirrada aos malefícios daquela que passou a ser chamada de República Velha. Imagina, com 30 anos de idade, né, já era uma República Velha, porque não tinha cumprido nenhum dos ideais daqueles que proclamaram a República, né? Ela não atendia aos anseios da população de maior exerção, de diminuição do poder agrário, de uma existência republicana. Neste contexto em que uma classe operária está se constituindo e formando consciência de sua exploração, e a mulher também luta pelo reconhecimento de seus direitos, o movimento sufragista está toda, né? Os intelectuais começam a pensar em como republicanizar a República. É nesse espaço-tempo que encontramos também propostas relevantes em termos da psicologia. Essas propostas giram principalmente em torno da educação, né? É a ideia de que
pela educação nós podemos reformar a população, então civilizar o país. São vários autores que pensam nisso, e como eu disse agora mesmo, né? Dentro da educação há essa visão muito consistente de que a psicologia é uma ferramenta indispensável. Portanto, esses educadores que estão preocupados com a educação, normalmente eles falam de psicologia. Mas eu quero falar aqui especificamente de um deles, Manuel Bonfim, que eu acho um dos personagens mais importantes da história da psicologia, da nossa psicologia, e que, infelizmente, é praticamente desconhecido nos nossos cursos de psicologia, né? Ele era um médico, como a maioria do pessoal da sua época, como a maioria dos nossos interessados em psicologia lá do começo do século XX. Ele se dedicou mais à educação, mas ele tem aquele que é considerado o primeiro livro de pensamento e linguagem no Brasil, um livro chamado Pensar e Dizer, não é? Em que ele mostra, ele fala o quanto que as condições sociais são importantes para a constituição do pensamento e da linguagem. E tem um outro livro que é o que me interessa mais, que eu acho que deveria ser leitura obrigatória nos nossos cursos de psicologia, um livro chamado América Latina, Males de Origem. Esse livro é de 1905, ele é escrito num contexto em que os principais autores entendem o subdesenvolvimento do Brasil em relação aos países europeus, em relação principalmente à França, que era o nosso modelo de civilidade, entendem que nosso subdesenvolvimento é devido à raça negra, é devido à maioria da população que habita o país, né? Essa gentinha, como se costumava dizer, né? Então, é um período de muita discussão racialista, que se desenvolve um tipo de pensamento que é chamado de racismo científico, né? É a ideia de que do estudo científico da raça, apontando a inferioridade de determinadas raças e apontando uma hierarquia que vai do negro até o branco, passando pelo amarelo, etc. e tal, no processo de ascensão do mais ignóbil para o mais civilizado. Nesse contexto, Manuel Bonfim tem coragem de dizer que a inferioridade do Brasil, o baixo desenvolvimento do Brasil não é pela raça negra. O baixo desenvolvimento do Brasil é por conta do tipo de colonização que os portugueses fizeram, né? E aí ele dá outra jogada que eu acho brilhante. Por isso o livro se chama América Latina, né? Quer dizer, ele não fala do Brasil, ele fala da América Latina. Então, é a colonização dos países ibéricos, a forma como Portugal e Espanha colonizaram, a forma exploratória da colonização, que ele chama de uma relação parasitária, os dois países europeus como parasitas que se alimentam do corpo parasitado, retirando a energia do corpo parasitado, mas também, ao mesmo tempo, se enfraquecendo, não é, porque só se alimentam dessa forma. Então, eu acho esse trabalho do Manuel Bonfim muito importante, porque traz uma visão psicossocial sobre o desenvolvimento do país e, ao mesmo tempo, nos irmana com os colegas dos demais países latinos, por esse processo que a gente sabe que foi o processo fundante da Idade Moderna, que é a descoberta do Novo Mundo e a colonização do Novo Mundo, né? Bom, Manuel Bonfim, então, dedicado à educação. Outro personagem também dedicado à educação, Helena Antipov. Eu acho muito importante falar Helena Antipov, porque é uma trajetória diferente. Ela era uma russa, ela estudou nos principais lugares de psicologia da Europa no começo do século XX. Ela veio para o Brasil a convite do governo de Minas Gerais para ficar 2 anos ensinando psicologia no laboratório de psicologia da Escola de Aperfeiçoamento de Professores. O projeto de mudar a educação para que a educação mude o país. Então, esse é o projeto de Minas Gerais. Ela veio em 1929 e fica aqui até morrer.
ela morre em 1974. Então, dá para a gente falar dela como uma personagem brasileira, né? Porque ela viveu a grande parte da sua vida aqui, por escolha. Né? Ela viveu por escolha. E ela foi muito importante no desenvolvimento da nossa psicologia escolar, psicologia educacional, principalmente em relação aos excepcionais, né? O termo excepcional, ela que cunha, e para ela excepcional não era como normalmente a gente entende o débil mental, né? Aquele que tenha excepcional em termos intelectuais, para ela é aquele que está fora da norma da sociedade num determinado nível, seja o nível social propriamente dito, seja o nível físico, seja o nível mental, fora da norma, para baixo, para cima. Né? Tanto faz. Então, como é que um conceito criado num determinado sentido, depois ele sofre mudanças imensas, né? A Helena de Poff tem um trabalho que eu acho importantíssimo a partir dos anos 40, e veja só, num Brasil agrário que estava começando a se industrializar e que não se dava a menor atenção para o mundo rural, a Helena de Poff começa a pensar como educar as populações rurais. Então, ela começa a dar cursos, a propiciar formação para as professorinhas que atuavam no mundo rural. Olha que coisa importante lá nos anos de 1940, né? Então, o tema da educação é predominante nesse período, como a gente está falando, né? Aí, um outro personagem importante que também está vinculado à educação, mas muito mais à saúde mental, é o Ulisses Pernambucano, um grande psiquiatra de Pernambuco, que é um dos grandes nomes, o pessoal da reforma psiquiátrica costuma dizer que o Ulisses Pernambucano foi muito importante em termos de gestão administrativa do manicômio, né? De apresentar reformas consistentes na gestão administrativa do manicômio, enquanto a Anísia da Silveira tem a sua importância por outro caminho, por apresentar mudanças na terapêuticas, né? Mas o Ulisses Pernambucano, ele fez uma série de reformas na educação da criança em Pernambuco, e uma coisa que eu acho muito interessante na atuação dele é a questão, vamos chamar administrativa, que é como o pessoal da reforma fala, né? Ele cuida, por exemplo, do sistema de promoção das professoras, da disposição dos alunos em sala de aula, estabelece que o ingresso é pela idade mental e não pela idade cronológica, ou seja, olha a psicologia aí, criou o serviço de merenda escolar, porque verificou a precária situação alimentar dos alunos. Engraçado isso, lá nos anos 30, e agora o Lula falando que as crianças têm que ser alimentadas para poderem aprender, né? Então, ele tem muitas atuações nesse sentido e criou o Instituto de Psicologia em Pernambuco, que foi o primeiro desenvolvimento nesse sentido. Além disso, uma coisa pouco sabida do Ulisses Pernambucano, que eu acho importante também frisar, é a realização do primeiro Congresso Afro-Brasileiro, que foi organizado por ele e pelo Gilberto Freire, né? Em 1937. Não, foi antes. 1937, ele perdeu todos os seus cargos porque foi considerado comunista pelo governo Vargas e morreu pouco depois. Um outro personagem também que eu queria chamar a atenção aqui, ainda dentro desse contexto de mudar o entendimento que existia até então, eu não falei a tese de doutoramento do Ulisses Pernambucano é sobre a criança anormal. A criança que tinha problemas, a criança que tinha dificuldades de algum tipo, ela era enviada para o hospício e era diagnosticada como criança anormal, estava fora da norma. Tá?
O Arthur Ramos, que é um médico também interessado em antropologia, em psicanálise, né? Uma geração de médico mais nova, né? Mais final dos anos 30, anos 40, ele chefia um setor vinculado à educação no Rio de Janeiro, e ele, a partir da experiência dele nesse setor, ele cria um outro termo, criança-problema. É muito engraçado esse termo do Arthur Ramos, a gente pensando hoje em dia, porque hoje em dia, quando a gente escuta falar em criança-problema, a gente fala, poxa, mas que cara estigmatizando criança e tal, né? Mas quando o Arthur Ramos cria, é uma renovação, porque ele não está falando de anormalidade, ele está falando de problema, e ele justifica. A criança é considerada problema por conta da família e por conta da escola. Então, a gente tem que ver bem o que é esse problema, não é? Mas aí a gente pega só a palavrinha criança-problema e a gente dá uma outra interpretação. Então, esse trabalho dele é muito importante, mas tem um outro trabalho que ele só iniciou, mas que eu acho muito relevante, eu vou emendar, então. Ele também sai do Brasil, expulso por ser comunista e tal, vai para os Estados Unidos e depois vai para a Unesco, onde ele é diretor do Departamento de Ciências Sociais. E aí já é o final da Segunda Guerra Mundial, né? Isso aí já está em 45, 46, e a Segunda Guerra Mundial trouxe para os intelectuais e trouxe para a Unesco, né, a entidade da ONU voltada para a educação, para a cultura, trouxe uma grande preocupação de tentar eliminar as possíveis causas de outras guerras, né? Como fazer para instaurar uma cultura de paz? Então, se o cerne ali, o cerne é uma disputa de poder, mas se a Segunda Guerra Mundial está centrada na perseguição ao judeu, né? Não só ao judeu, mas, enfim, aquele bando de categorias que os nazistas consideravam inferiores, mas que fica o simbolismo maior são os judeus, por conta do genocídio de 6 milhões de pessoas, a Unesco se preocupa, então, em como evitar que isso aconteça. E aí, Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, havia tido um sucesso mundial e se desenvolveu a ideia que o Gilberto Freire não fala, mas que ficou por conta do Casa Grande Senzala, a ideia de que o Brasil era uma democracia racial. Então, a Unesco inventa, né, e aí está lá o Arthur Ramos, no Departamento de Ciências Sociais, que vai segurar essa proposta, o Projeto Unesco. O Projeto Unesco, o que é? É investigar a questão racial no Brasil. Por quê? Se aqui era uma democracia racial, como é que a gente poderia aprender esses processos democráticos para passar para outros países do mundo e evitar que isso voltasse, que a guerra voltasse a acontecer. Essa é a proposta, né? Muitas pessoas trabalham no Projeto Unesco, principalmente sociólogos, Florestan Fernandes, Ottaviani, importantes nomes das ciências sociais, mas a gente tem também psicólogos que atuaram no Projeto Unesco, por isso que eu estou falando dele. Aniela Ginsberg, gente, vai dar branco no nome dela, Virgínia Bicudo, né? Trabalham em partes do Projeto Unesco. E o Projeto Unesco conclui que no Brasil não existe democracia racial, né? Então, é um resultado contrário ao que se esperava, mas que foi bom para a gente ter maior clareza da nossa situação. Um último personagem que eu quero falar aqui é penúltimo, é Madre Cristina. Madre Cristina, Célia Sodré Doria, foi uma freira aqui de São Paulo, do Sede Sapiência. Ela representa o momento em que a igreja está abandonando a psicologia tomista e aceitando a psicologia experimental, que é a grande psicologia do momento, criando o que vai ser chamado de psicologia neotomista, que é uma conciliação entre
a visão teológica e a psicologia dita científica, ela é uma representante desse momento. Aos poucos, ela vai conhecendo psicanálise, ela vai conhecendo outras abordagens, ela deixa essa visão inicial, né, em termos, vamos chamar, teóricos. Mas a Madre Cristina, ela tem uma importância muito grande para a nossa psicologia, e eu acho que é importante a gente pensar nessas pessoas também, pelos cursos de psicologia que ela cria no SED Sapiência. Ela cria cursos de especialização, que ela permitia que as pessoas fizessem vários anos, e ela ia mudando os currículos dos cursos à medida que ela tinha professor. Vinha alguém, um estrangeiro qualquer, vinha passar 6 meses no Brasil, ele dominava determinada coisa, ela inventava a disciplina para o cara dar no curso, e aí ela foi criando, né, uma geração formada em psicologia sem ter o curso formal de psicologia. Mas isso é uma parte organizativa dela importante para a nossa formação. Madre Cristina, no entanto, deixa uma lembrança muito mais importante para nós pelo papel crucial que ela teve na ditadura militar, dando apoio a perseguidos políticos, abrindo espaço dos SEDES para, por exemplo, o MST, as primeiras reuniões do MST para a criação do MST foram realizadas nos SEDES, né? Ela contribuiu, então, muito para o surgimento de uma nova psicologia, que começou, nesse sentido, em São Paulo, nessa época dos anos 60, anos 70. O último que eu quero falar aí é o chamado setor de psicologia social da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é conhecido como setor. No âmbito da psicologia social, no âmbito de quem trabalha com a história da psicologia, se você falar setor, sabe-se que está se referindo a esse setor. Ele foi criado, chefiado pelo Célio Garcia, um filósofo que fez seu doutoramento em Paris, e voltou para o Brasil, tinha um interesse muito grande por psicologia, acabou como professor de psicologia social na UFMG, e foi um incentivador de uma psicologia social mais aberta, mais engajada socialmente, que a psicologia social que se estava aprendendo em outros lugares, no modelo de Haroldo Rodrigues, naquele momento, né? Então, por exemplo, o pessoal do setor tinha inúmeras pesquisas, inúmeras intervenções em muitas instituições de Belo Horizonte. Eles têm os primeiros contatos com a comunidade terapêutica que se instaura, então, no Hospital Galba Veloso. Aqui tem que fazer uma parte. Comunidade terapêutica que surge no Brasil nos anos 70, é a comunidade terapêutica, é o modelo de comunidade terapêutica criado por Maxwell Jones na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Não tem nada a ver com o modelo de comunidade terapêutica de hoje em dia. São duas coisas completamente diferentes. O modelo do Maxwell Jones é como transformar a situação hospitalar numa comunidade, para que essa comunidade seja terapêutica. Então, são vários dispositivos, como assembleias, grupos operativos e tal, todos envolvendo pacientes, técnicos, pessoal de manutenção, todo mundo junto, né? Então, esse movimento foi muito importante em Minas Gerais nessa época, e o setor estava junto com isso. Então, como eu disse, mencionei aqui alguns profissionais que foram destaque na história da psicologia brasileira. Entretanto, é importante referenciar também aqueles cujos nomes se encontram escondidos nos desvãos da história e que, por seu comprometimento político, muitas vezes perderam a vida, sofreram exílio, torturas brutais. Os estudantes de psicologia começaram, ainda nos anos de 1960, a ter um forte envolvimento com as questões sociais e políticas, alguns entrando na luta armada. Junto com professores aposentados, com psicólogos perseguidos, representam um importante grupo que não pode ser esquecido. Por quê? Que psicologia teríamos se eles tivessem continuado na atuação?
Alguns desses personagens são citados no livro publicado pelo Conselho Federal de Psicologia em 2013, A Verdade é Revolucionária. Outros estão presentes na tese do Gilberto Souza, que eu mencionei agora mesmo. Mas eu gostaria aqui de trazer à memória 2 personagens presentes em minha formação. O professor Pedro Parafita de Bessa, que foi criador do curso de psicologia, tanto da PUC Minas quanto da UFMG, eu me formei na UFMG, foi membro da Comissão de Registro dos Psicólogos, em 1962, depois da criação da lei. Ele foi aposentado pelo decreto 477, aquele decreto que eu mencionei, e, na época, ele era diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, e ele exigiu o reconhecimento dos direitos dos estudantes, não recuou quando a polícia ia fazer uma intervenção na universidade para prender estudantes, e isso lhe custou a destituição dos seus cargos, a perda dos direitos políticos, sendo impedido de continuar na universidade. Além do professor Bessa, sempre que eu tenho oportunidade, eu faço questão de falar de Idalísio Aranha, que foi meu colega no curso de graduação em psicologia na UFMG e foi assassinado no Araguaia em data não confirmada, mas provavelmente em julho de 1972. A memória deles deve ser preservada. Então, procurei trazer aqui um pouco de clareza a questão que tanto angustia muitos psicólogos acerca do comprometimento da psicologia enquanto campo de conhecimento e de prática, bem como de suas instituições e seus agentes, com um modo conservador de pensar e agir. Tentei nuançar algumas interpretações, ao mesmo tempo que dei relevo a personagens e instituições que, ao meu ver, atuaram de forma contra-hegemônica ao conservadorismo vigente. Restringi essa análise ao período que vai até 1970, 1980, porque há um consenso na historiografia que nessa época começou a grande virada, uma ruptura mesma com a existência efetiva de outros modos de ver e praticar a psicologia, que assinalaram para a necessidade de criação de teorias psicológicas que dessem conta dos novos personagens a fazerem parte do campo profissional dos psicólogos. Silvia Lezer, em 1975, dizia, se o psicólogo descobrir um menino que mora na rua, a mulher abandonada, e não sei o que, ela cita vários casos assim, será que eles considerariam que as suas teorias e técnicas dariam conta dessa realidade? Ou considerariam que seria necessário inventar outras teorias e técnicas? Então, procurava-se, então, fazer um fazer adequado à nossa realidade, a de um país de enormes desigualdades econômica e social, que mais de 100 anos após a abolição da escravatura, continua considerando os negros como cidadãos de segunda classe e sem nunca ter dado efetiva cidadania aos povos originários. Não pretendo que essa análise seja exaustiva, até porque a imensidão do país impede tal exercício. Eu costumo falar que eu não faço exatamente história da psicologia no Brasil, mas história da psicologia no Rio de Janeiro. O Brasil é muito grande para a gente poder compreender toda essa história. Nosso objetivo foi, principalmente, lançar luz sobre possibilidades de fuga, mostrar possíveis outras proveniências que ficaram invisíveis na nossa história. Vivemos hoje sob o signo da efervescência da psicologia cognitiva, da psicobiologia, do estudo do cérebro, das localizações cerebrais. Por outro lado, o psicólogo está cada vez mais inserido nas políticas públicas, voltou a estar inserido, porque lá nos anos 40, anos 50, era o mercado que ele tinha. Retornando, então, em termos laborais ao período inicial de constituição como profissão. Temas cruciais se fazem presentes, relativos à raça, gênero, classe, que eram pouco vistos até então. Entender a pessoa como sujeito de seu tempo e espaço é a contribuição que entendo que a história da psicologia pode oferecer às e aos psicólogos, permitindo-lhes historicizar seu campo e suas práticas. Compreender a história também daqueles que a procuram, e principalmente entender que a diversidade teórica, metodológica, prática
é uma de suas principais nuances, é uma das principais marcas da psicologia. Por isso, a importância de modelos de ensino e de treinamento profissional que permitam a formação de pensamento crítico que informe uma prática dirigida socialmente. Isso foi muito importante nesses últimos 4 anos, em que a psicologia, suas instituições, seus profissionais sofreram diferentes ameaças o tempo todo, e a gente mostrou que temos vindo no bom caminho e, por isso, continuamos atuantes, comemorando nossos 60 anos. É isso, gente. Obrigada. Em nome da comissão científica, aqui emocionada, agradeço. Recebemos hoje um presente dos 60 anos. A sua fala é extremamente preciosa para os jovens e para nós, né, todos, que vivemos no nosso dia a dia essa psicologia. Precisamos projetar esse futuro a partir desse passado, né, tão importante, tão bem descrito e analisado aqui. Então, estamos diante de uma gigante da psicologia, né, e agradecemos de coração, emocionados, esse presente que recebemos da sua fala hoje aqui. Vamos iniciar, então, vamos abrir, né, para quem quiser conversar com a professora Ana Jacó. Aqui difícil da gente enxergar, é melhor levantar a mão, né, se alguém quiser falar conosco. Aqui. Olá, boa tarde. Meu nome é Bárbara, eu já sou formada, estou formada há 1 ano na psicologia, e eu vejo que a sua fala traz muito uma realidade que a gente está vivendo hoje, né? Um novo momento histórico aí para a gente. E a minha pergunta para a senhora é: como você vê a psicologia nessa nova fase do Brasil, né? Que a gente está passando por uma mudança aí, uma nova fase histórica que vai ficar, eu acho, marcado aí na história, né? O surgimento do bolsonarismo, né? Essas posturas que a gente tem visto, né? As manifestações, a volta desse combate ao comunismo, né? O fantasma do comunismo, que nada indica que vá existir, né? Então, minha pergunta é: como que você vê o papel da psicologia nessa fase? Acho que sim, vamos respondendo uma a uma. Oi, Bárbara, obrigada pela pergunta. É uma questão muito, muito importante mesmo. A gente está num momento de transição, né? Que a gente está com muita esperança. Tá de novo. Não, parece o bolero de Ravel, né? Assim, ó, tchau. Sempre. Mas olha só, uma ilusão que muitas vezes a gente tem é com relação à possibilidade da psicologia realizar mudanças sociais, né? Mas eu acho que não é isso que você está falando. Eu acho que, antes de mais nada, a gente precisa entender esse processo da extrema-direita aqui no Brasil. Tá? A gente precisa entender o que foi isso. É um processo que começou lá em 2013, 2014, a gente viveu, foi 4 anos áureos, né? Mas a gente não tem muita clareza sobre isso, não. Eu me lembro, pessoalmente, né? Quando no começo do governo Bolsonaro, que ele falava aquelas coisas que ele falou durante 4 anos e tal,
E eu falava, meu Deus do céu, ninguém merece. Por que esse cara não sai, não entra o Mourão? Porque aí a gente para de perder tempo com bobagem e a gente vai discutir coisa séria, porque o Mourão vai querer, né, implantar uma economia liberal total, etc. e tal, e aí a gente tem uma briga mais clara a fazer. Quer dizer, e isso não era só eu, não, eu tenho certeza, né? Então, acho que a gente não percebia, né, esse pensamento de extrema-direita se colocando e se constituindo como uma marca tão forte na nossa sociedade, né? Eu não acho que os 49% de eleitores do Bolsonaro são de extrema-direita, de forma nenhuma, né? Mas que tem um percentual grande aí, né? Muitos autores falam em 15%, 20% da população brasileira, isso é um número muito alto, né? E a gente não sabe explicar, né? Tem muita gente que tenta entender essa ascensão da extrema-direita pelos mecanismos de personalidade autoritária, o estudo clássico do Adorno, lá dos anos 50, tentando entender o surgimento do fascismo, do nazismo, mas parece que isso, né, são realidades muito diferentes. Você não tinha, por exemplo, as redes sociais. As redes sociais têm um papel fundamental aí na construção subjetiva, que a gente não entende. Então, Bárbara, o que eu posso dizer? Eu acho que a gente tem que estudar muito e eu acho que o que pode ser uma esperança aí, não é que educação, ciência e tecnologia vai ter suporte. Então, a gente vai ter condição de se dedicar, de pensar sobre isso. Porque, do jeito que já dá para falar no passado, estava cada vez mais difícil, né? Porque não só pela falta de recursos, falta de condições, etc. e tal, mas também falta de condições psíquicas, porque você também está no meio, né? Está vivendo tudo isso aí. Então, eu espero que a gente consiga, porque eu acho que a psicologia tem uma contribuição que pode ser importante nesse processo. Boa noite, professora. Aqui, eu sou Leila Navarro, nós representamos a Universidade Unigran Rio, no Rio de Janeiro. Então, é um prazer muito grande essa oportunidade de estar ouvindo a senhora. E nós, como gestoras de um curso de psicologia numa instituição privada, como professoras do curso de psicologia, eu queria aproveitar essa oportunidade que a senhora nos ajudasse a refletir sobre essa tensão que existe na formação entre nós, gestores e professoras que sabemos, né, a serviço do que a psicologia deve estar, a ciência e a profissão, e toda essa tensão vinda dos alunos que buscam a psicologia para reproduzir esse conservadorismo, para somente uma chancela de um título, inclusive para afirmar ações, né, inclusive contrárias à vida e contrárias ao código de ética, e contrárias tudo aquilo que a gente vem nesses 5 anos ali falando cotidianamente, sensibilizando. Então, é algo que combinado à sua fala, que para mim é uma das coisas mais importantes que a gente tem sentido, se incomodado e refletido hoje na formação da psicologia, eu faço essa pergunta, porque é o que nos preocupa bastante, né? A gente forma os nossos alunos, a gente acolhe eles no primeiro período, passa aqueles anos todos, discute coisas e ouve coisas que a gente, às vezes, fica muito preocupada. E quando vê se formar e percebe ali o trabalho e o serviço, continua a nossa preocupação. Pois é, Lívia, né? Leila. Pois é, Leila. O papel docente é um pouco complicado, né? Um pouco doloroso, às vezes. Eu tive um aluno de doutorado, que terminou o doutorado e tal, e um outro aluno falou para mim, que eu fiquei impressionada, porque é verdade, né? Virou para mim e falou assim, Ana, como é que o fulano conseguiu passar pela universidade esses anos todos sem deixar que a universidade o influenciasse? Né?
Sucede, né? Sucede. Mas é triste, né? Principalmente na área da gente, né? Que a gente espera que as pessoas, que os nossos colegas, né? Os psicólogos, as psicólogas, atendam no sentido amplo da palavra, se dirijam, né, aos demais, respeitando as suas situações de vida, as desigualdades, as diferenças, né, e contribuindo para minorar o que for possível, né. Isso é uma questão muito complexa, Leila, e eu não sei como te ajudar. O que eu acho que ajuda, o que eu vejo, que ajuda, até comparando com esse aluno que eu te falei, é quando o aluno participa mais da vida universitária, quando ele não fica preso nos bancos escolares, tá? Isso eu acho que para nós, professores, é uma coisa muito complicada, porque você quer que o aluno esteja ali na sua sala de aula, mas, ao mesmo tempo, se ele fica só na sua sala de aula, você fica achando que ele é um besta, porque ele não está aproveitando tudo que a universidade dá para ele. Então, a gente fica muito dividido. Mas o que eu sinto é isso. Se o aluno fica, aquele aluno maravilhoso, dedicado, etc. e tal, chega antes de você, sai depois de você, lê tudo bonitinho e tal, muitas vezes ele não apreende tanto, né, do que ele participar da dinâmica universitária. Porque eu acho que mais que o conteúdo de psicologia que a gente transmite para ele, né, que a gente discute, que a gente ajuda ele a elaborar, o que importa mesmo, o que pode auxiliar na formação dele, é esse convívio variado na universidade, né, por exemplo, a quantidade de palestras, conferências, mesas dos assuntos mais variados que competem com a aula, né? É lógico que ele não pode ir em todo, porque senão ele não vai à aula, né? E aí o professor também não vai gostar de jeito nenhum. Mas são oportunidades dele ouvir coisas que não fazem parte do escopo do curso, porque não fazem parte mesmo, ou porque não tem professor para aquilo, uma série de coisas em termos do conhecimento científico, vamos dizer. Mas tem a questão cultural, né? Os diversos investimentos culturais que as diferentes universidades têm, que são um enriquecimento, que abrem o olhar. A arte é muito importante para a vida, né? Tem as questões políticas, né? Tem as participações políticas, por que é tão importante o centro acadêmico, o diretório e tal, né? Porque faz parte da formação do estudante como cidadão também. Porque eu acho que a questão é essa, né? Quer dizer, que tipo de cidadão que você vai ser que te propicia também um certo olhar profissional, né? É isso, vocês só fazem perguntas difíceis. Boa noite, professora. Meu nome é Cristiano. Quero agradecê-la pelas ricas contribuições que nos trouxe. Eu atuo na perspectiva da psicologia social do trabalho e, ouvindo as suas pontuações, me nutriu muito por aqui. Mas, pegando emprestada a sua fala de que a gente só faz perguntas difíceis, eu tenho um desejo de colocar a unha numa ferida um tanto quanto árdua, mas que eu entendo que é um momento necessário. A gente está vendo uma movimentação que começou sutil, mas que agora vem ganhando uma força ainda mais intensa no que tange a formação EAD, que me incomoda profundamente. Eu não tenho o menor problema de falar isso aqui em público, né? Eu digo que eu formo profissionais não apenas para ficarem atrás da mesa, mas para que possam caminhar pelas vielas da instituição e encontrar um sujeito que ali demanda de uma escuta. E para isso eu entendo que se faz necessário contato, né? É no aqui, no agora, no encontro com, que a gente se transforma enquanto nós. E a gente vê que as universidades estão
potencializando esses cursos de um jeito sutil. Começou com 20%, 30%, agora vem com uma proposta de 40%. Daqui a pouco, se não continuarmos numa resistência, nós teremos um curso semipresencial, que basicamente é o que vem acontecendo, de uma forma até silenciada, que a gente não consegue muitas vezes se posicionar. Então, queria ouvir da senhora o que podemos fazer para redirecionarmos o futuro da psicologia e qual, de fato, vai ser nosso papel enquanto educador nesse novo modo de ser. Perfeito, Cristiano. Nossa, estamos juntos nessa aí. Olha só, o problema é isso que a gente está vivendo. Se não me engano, eu não tenho certeza, Gardênia talvez saiba melhor que eu. A psicologia pode, pelo MEC, 40% da carga horária ser não, menos, né? Mas, hein? É 40%. E isso foi aprovado, se não me engano, no governo Temer, não é isso? Né? Então, foi no governo Temer. Não, 19 já é Bolsonaro, né? Mas tem instituições funcionando, nós lá em Juiz de Fora, né, na Uniacademia, conseguimos funcionar só com 20%. Tá. Tá? Uhum. Olha só, então, o que eu quero dizer? Em primeiro lugar, tem uma questão legal, né? Que aí, volto a dizer, vem a esperança, quem sabe e tal, né? Porque, de fato, na psicologia, como em outras áreas, a psicologia não é única, a questão do presencial é fundamental, né? Agora, engraçado você ter falado isso, porque a gente teve uma discussão na minha universidade recentemente sobre isso, porque todo mundo ficou no tal online durante a pandemia, não é? E o tal online, muita gente ficou achando que é EAD. Não é, são coisas muito diferentes. O EAD tem uma proposição, tem técnicas, né? Tem modos de funcionamento. O EAD bem feito, eu acho que pode ser muito positivo. Na minha universidade existem vários cursos EAD que são considerados de excelente qualidade, são licenciaturas oferecidas para o pessoal do interior. Tá? Eu acho que atinge bem o objetivo. Pessoas que teriam dificuldade para ir para o Rio de Janeiro fazer um curso, fazem um curso no interior, né? Curso bem controlado, curso bem planejado, né? E a gente forma melhores professores. Isso é uma coisa, eu acho que muito pouco no Brasil se faz de EAD verdadeiramente. A gente faz muito curso presencial com uma carga horária virtual, né? E a gente faz muito, pela experiência da pandemia, a gente faz muito substituição de atividades presenciais por atividades online. Tá? Essa última me preocupa muito, porque não tem muito controle. Tá? Não tem muito controle, até porque não tem como, não vai ter um bedel, né, atrás de cada professor, atrás de cada aluno, para ver como é que está funcionando. E isso me preocupa porque, enfim, deixa eu começar do começo. Eu acho que o ensino tem que ser presencial, não é? E na medida em que a gente começa a facilitar, né, por pequenos empecilhos do cotidiano, eu acho que a gente está abrindo brechas bem grandes para que o ensino se torne um EAD verdadeiro ou majoritariamente virtual, sem a gente perceber, né? Então, o que fazer, como fazer, eu acho que a ABEP é uma grande força a quem a gente pode recorrer para auxiliar na normativa e na cobrança de que os cursos não sejam online, não extrapolem um certo limite, né? E, mais do que a ABEP, porque eu acho que em termos de poder, né, de penetração social, de respeito, quem tem mesmo é o Conselho Federal de Psicologia. E eu acho que o Conselho Federal de Psicologia pode nos ajudar a continuar bancando, né, que o curso é presencial e, quem sabe, a gente consegue
evoluir para uns 20%, 10%, no máximo, tal, online. Então, Cristiano, também não sei se eu respondi, mas é o que eu penso sobre essa questão. Deixa eu colocar essa questão que nós ficamos, né, com online durante 2 anos. A minha instituição começou a fazer o online logo de imediato na pandemia. Nós começamos, a pandemia foi 16 de março, a última aula presencial, e nós, rapidamente, a instituição comprou um programa, que é o Canvas, e nós começamos a trabalhar online. Foi uma surra que levamos, né, porque nem os professores mais velhos, mais antigos, não sabiam lidar com a tecnologia, né, que a plataforma exigia. Foram 2 anos de estágio online, de provas online, tudo isso, né? E agora nós retomamos, né, o presencial, e mais interessante, o que nos aguçou muito agora, né, no último semestre, é o pedido de algumas turmas da instituição para que seja online. E a gente está relutando de jeito nenhum. Nada pode ser feito online. Tem algumas disciplinas em EAD, né, mas nada pode ser online. E agora com o novo projeto do MEC das práticas extensionistas, que os currículos já estão sendo alterados, que eles exigem essas práticas extensionistas desde o primeiro período. Então, nós estamos ali segurando a onda, mas isso nos admirou muito, porque nenhum dos professores gostou dessa prática online, tá? Do aluno que ele não assiste aula, ele bota a bolinha lá e acabou. Fica ali, não está presente, né? E o aprendizado se mostra ruim. A gente teve essa experiência também, alunos pedindo para ser qualquer motivo. A UERJ, a minha universidade, é do lado do Maracanã. Então, tem uma quase tradição. Vai ter jogo importante no Maracanã, não tem aula. Então, e aí, não, para a gente não ter aula, vamos ter aula online. Em 2019, não havia isso. Foi a pandemia, né? Os aprendizados da pandemia que trouxeram essa possibilidade. Aí fica difícil mesmo. A extensão curricularizada na psicologia, eu acho uma coisa muito problemática, porque para nós, muitas vezes não tem uma diferenciação de conteúdo entre extensão e estágio, né? E aí é uma sobrecarga horária e uma série de complicações, mas a gente chega lá, a gente consegue. Ana, sou eu, Frederico, aqui. Cadê você? É o Fred. Aqui. Pela voz, é o Fred. É o Fred, mas cadê ele? Voltando, pensando a formação, mas voltando agora mais para o campo da história, né? Queria te perguntar sobre o que você tem, como que você tem pensado, avaliado, se tem, inclusive, pensado sobre isso, sobre a forma de se contar a história da psicologia nos cursos de graduação, né? Porque eu fiquei aqui escutando, inclusive, né, sobre o fortalecimento, por exemplo, das práticas, né, uma formação de pessoas que buscam uma formação mais conservadora, né, diante do fortalecimento, inclusive, da direita nas universidades. Talvez também a forma que a gente conta a história da psicologia contribui ou não para a problematização da formação, né? Então, queria saber o que você pensa sobre como tem sido contado, como tem sido ministrado, né, a discussão da história da psicologia nos cursos de graduação. Porque talvez sobre essa lógica conservadora que a gente está vivendo nos últimos anos, tem surgido uma diferenciação entre ciência e política, por exemplo, né, que uma forma de contar a história da psicologia pode contribuir para essa diferenciação e para essa dicotomia. Então, queria saber o que você pensa da forma que a história tem sido ministrada nos cursos de graduação em psicologia. Obrigado. Ô, Fred, então, olha só, eu tenho umas ideias sobre isso, mas eu não tenho um conhecimento factual de como se dá o ensino de psicologia no Brasil. Eu achava que eu tinha visto
o Rodolfo lá atrás, agora eu vi que ele está lá atrás mesmo, o Rodolfo está encabeçando uma pesquisa sobre o ensino de história da psicologia no Brasil. Talvez com essa pesquisa do Rodolfo a gente consiga chegar a algum lugar mais definido. Mas o que eu escuto falar, o que eu observo? Em primeiro lugar, nem todos os cursos têm história da psicologia, tem a disciplina história da psicologia, né? Em segundo lugar, quando tem, né, na grande maioria dos cursos, você não tem pessoa interessada em história da psicologia como professor da disciplina. História da psicologia costuma ser aquela disciplina que sobra para completar a carga horária de professor, etc. e tal. Ou então ela é dada para o novato e tal, que acabou de entrar, não tem direito de escolha, então vai para ele, coisas assim. São muito poucos os lugares onde você tem pessoas interessadas em história da psicologia, lecionando história da psicologia. Então, aí você já vê alguns problemas. Não tem, né? Ou se tem uma pessoa que vai pegar um manual, vai estudar o manual e vai dar aula por aquele manual e acabou, né? Ou então você tem o que eu sei que também é um pouco comum, se encontra em alguns lugares, pessoas com interesse em filosofia, professores de psicologia têm interesse em filosofia, por esse interesse em filosofia vem a epistemologia, e aí vai dar aula de história, mas o interesse não é bem pela história. Então, dá muito mais epistemologia, ou quando vai dar história, aí chega ao que eu acho que é um problema sério, Fred, as pessoas ensinarem a história da psicologia europeia e estadunidense. Isso que eu acho o problema. O livro mais vendido de história da psicologia no Brasil é um livro do Schultz e Schultz, que é uma gracinha de livro, tá? É o livro mais vendido, já está em sei lá qual edição, revisada, etc. e tal, tá? É o livro da história da psicologia europeia e com papel importante dos Estados Unidos a partir do começo do século XX. Né? Então, isso é muito ruim, porque os alunos em formação, os nossos futuros psicólogos, não sabem como se constituiu, como foi, né? Que problemas enfrentou, como se desenvolveu a psicologia no próprio Brasil, a psicologia ali na sua realidade. Sempre que eu falo assim, psicologia no Brasil, eu falo, isso não dá muito certo por aquilo que eu já falei, porque é muito grande. Eu sempre brinco com o Daniel, que está aqui na frente, que é do Acre, que a história da psicologia não pode ser a mesma no Rio de Janeiro e no Acre, porque o primeiro curso de psicologia que foi criado no Brasil foi criado no Rio de Janeiro, em 1953. O primeiro curso de psicologia do Acre foi criado em 2001. Você não pode querer, com essa diferença de 50 anos, que a história da psicologia seja a mesma nos dois lugares. Então, por isso é muito difícil a gente falar de Brasil. Mas, enfim, de qualquer forma, mesmo em linhas gerais e tal, você poder falar alguma coisa de Brasil ou situar, fazer uma história mais local, isso seria muito importante. A grande questão é que, vamos ver o que a pesquisa do Rodolfo encontra, mas a grande questão é que eu acho que a gente não tem isso. E aí dificulta. Então, aí não estou dando resposta nenhuma, só problemas. Então, mais alguém? Acho que não, né? Não tem ninguém de mão levantada. Então, não. Okay. Bom, então vamos agradecer a todos, a todas e a todos, e especialmente a nossa querida conferencista. Vamos dar uma salva de palmas a ela, encerrando a sessão. Valeu, meu amor. Você gostou, Gardênia, eu fico feliz. Fico tão angustiada. O pessoalzinho começa a levantar, eu...